Vem cá, me diz uma coisa. O que significa ser medíocre pra você? É ser mediano? Ser ordinário? É ser uma pessoa sem ambição? É ser alguém que é acomodado, que tá preso na zona de conforto? E agora, a pergunta mais difícil de todas. Você se considera uma pessoa medíocre? Já começamos esse episódio bem, já começamos esse episódio fazendo perguntas difíceis, mas esse episódio vai ser um episódio difícil, porque é um episódio com um tema delicado, que é a mediocridade. Mas o que eu queria contar e falar pra vocês hoje é um pouco sobre a minha relação com mediocridade e o que eu refleti ao longo desses anos, tendo a mediocridade como um dos meus maiores medos. Acho que por muitos e muitos anos da minha vida, eu diria que um dos meus maiores medos, além de, sei lá, perder alguém que eu amo, era o medo de ser medíocre. E o que eu fui refletindo ao longo de muitas sessões de terapia, muita análise, lidando com esse medo, é que eu acho que esse medo, o medo da mediocridade, inclusive tomem um shot de café toda vez que eu falar mediocridade, é um dos medos menos produtivos que a gente pode ter. E, acima de tudo, o que eu quero tentar construir nesse episódio é que essa narrativa que se construiu em torno da mediocridade, de que a mediocridade é a pior coisa que você pode ser, medíocre é a pior coisa que você pode ser, não faz nenhum sentido e o quanto a nossa obsessão com ser excepcional, com ser extraordinário e o nosso desejo de fugir daquilo que é mediano, no fundo, acaba impedindo a gente de realizar as coisas que a gente realmente quer realizar na vida. Então eu espero aqui mostrar pra vocês por que eu acho, por que eu acredito, depois de muitos anos lidando com esse fantasma que respirava no meu cangote, esse fantasma da mediocridade que falava pra mim que eu não era o suficiente, que eu nunca ia ser o suficiente, por que eu acho que é abraçando a nossa mediocridade que a gente vai realmente conseguir ter um impacto muito mais verdadeiro no mundo. Mas antes de começar esse tema espinhudo, antes de começar esse tema cabuloso, deixa eu me apresentar. Oi, meu nome é Micaela, mas pode chamar de Mica, e sejam muito bem-vindos ao Bicicleta Sem Rodinha, um podcast caótico sobre ser um adulto imperfeito e incompleto, mas que segue tentando e pedalando em frente. Eu acho que antes da gente começar a destrinchar a mediocridade, a gente primeiro precisa entender o que ela significa. Porque quando você vai no dicionário, o significado básico da palavra é muito diferente de como a gente interpreta essa palavra. Porque pra nós, pra gente, mediocridade parece quase um xingamento, um insulto. Você fala assim, você é medíocre, é um insulto. Mas quando você olha para a definição no dicionário, deixa eu pegar aqui. Mediocridade é adjetivo, que apresenta a qualidade média, comum, meão, mediano, mas que depois ganhou os seguintes significados: destituído de expressão ou de originalidade, banal, desluzido, mediano, disse de ou pessoa com pouca capacidade ou pouco talento, aquilo que não é bom, que está abaixo da média, inexpressivo. O que eu acho muito confuso dessa definição e dessa nossa definição de mediocridade é o seguinte: como algo que significa estar na média, porque mediocridade, quando você vai ver a definição no dicionário, significa ser mediano, literalmente na média, nem bom nem ruim. Ao mesmo tempo que isso significa estar na média, no meio, medíocre vem de mediocres, que do latim é meio, partido no meio. Ai, que chique ela, as coisas em latim. Mas como que algo que significa algo que está no meio pode, ao mesmo tempo, significar algo que é ruim? Não faz sentido quando você para pra ver, porque se é no meio, se está no meio, então não é ruim, porque não é abaixo da média, nem acima da média, é no meio. Então, como é que a gente, como sociedade, conseguiu transformar algo que era no meio, que era literalmente nem bom nem ruim, em algo que é extremamente ruim? Que às vezes a gente entende que hoje é melhor você ser muito ruim em algo do que ser mediano, do que não ser excepcional. O que não faz sentido, porque quando a gente para pra ver, se a gente considera que a gente tem uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, é estatisticamente comprovado, e eu não sou a rainha da estatística, então posso estar falando merda, mas eu acho que estatisticamente comprovado, os meus amigos matemáticos que me digam, que a gente muito provavelmente vai ser mediano e, consequentemente, medíocre em tudo o que a gente faz. Se existem 8 bilhões de pessoas na Terra fazendo todas as coisas do mundo, a gente muito provavelmente, em tudo que a gente fizer, vai ter alguém, estatisticamente comprovado, que vai ter alguém que vai estar fazendo aquilo melhor que a gente. Então isso significa que a mediocridade,
provavelmente é o destino mais comum, é a vida mais comum para, sei lá, 7,99999, sei lá, bilhões de pessoas na Terra. E eu acho que aqui muito da nossa relação com mediocridade vem um pouco. Obviamente, vou colocar a culpa nele, como não colocar a culpa dele no capitalismo e, acima de tudo, na doutrina neoliberal que coloca no indivíduo a responsabilidade total e absoluta sobre o seu destino de vida. Mas eu preciso dizer aqui, para talvez a decepção de alguns, que esse episódio não vai ser um grande episódio com uma grande análise histórica, ou com uma grande linha do tempo, no qual eu vou tentar analisar e entender a origem da mediocridade como algo muito ruim, como uma qualidade muito ruim, porque eu quero aqui me deter um pouco mais na nossa relação com mediocridade e o que a gente pode fazer para mudar essa relação. Então eu quero que seja um pouco mais filosófico, um pouquinho menos histórico. Então, por favor, me perdoem se vocês estavam querendo uma parte mais histórica, talvez possa ficar para uma segunda parte. E eu acho que o problema da relação que a gente tem hoje com mediocridade é que a gente confunde o lugar mediano que a gente está na vida, vamos supor, porque eu acho que vamos partir do pressuposto que, considerando que tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a maior parte de nós está num lugar bastante medíocre na vida. E, novamente, eu sei que toda vez que eu falo medíocre, a maior parte de vocês fazem tipo, ai, que aflição, é horrível ouvir essa palavra, porque parece um xingamento, eu não tô xingando ninguém aqui, mas entender medíocre como mediano. Partindo do pressuposto que todo mundo hoje está num lugar bastante mediano na vida, porque tem 8 bilhões de pessoas fazendo 8 bilhões de coisas, a gente provavelmente não tá no lugar, ai meu Deus, super excepcional. O problema é que a gente entende estar num lugar mediano na vida, estar nesse lugar médio, de que, eu não sou absolutamente a pessoa mais excepcional no meu campo de atuação, ou eu não sou o grande pintor do século. A gente entende isso como algo que aponta o nosso esforço. Então, algo que, como se o lugar que a gente está na vida fosse consequência direta do nosso esforço. Então, o fato da gente ter uma vida mediana é um resultado, comprova o nosso esforço, ou melhor, a nossa falta de esforço. Deixa eu tentar explicar isso melhor. É quase como se, ao a gente se entender como mediano, a gente entendesse isso como uma falha direta do nosso caráter. Então, se eu estou num lugar mediano hoje na vida, num lugar que é medíocre, e novamente, provavelmente a maior parte de nós está. Então, isso significa que eu sou uma pessoa desprovida de talento, ou uma pessoa que não se esforça o suficiente, ou uma pessoa preguiçosa, ou uma pessoa sem uma grande ambição. O que eu acho que é muito complicado a gente falar que, sei lá, 7,99,999 bilhões de pessoas têm esses mesmos defeitos, ou são igualmente defeituosas nesse sentido. Eu tô achando que essa parte tá um pouco confusa, mas no meu roteiro tá assim, eu não expliquei muito melhor, então a gente vai ter que seguir em frente, vocês vão ter que manter essa confusão na cabeça, porque eu acho que ao longo do episódio ela vai se explicando, ela vai fazendo mais sentido. Então, eu acho que esse medo que a gente tem da mediocridade vem muito da nossa associação entre o lugar que a gente tá hoje na vida, que provavelmente é um lugar mediano, que novamente, 8 bilhões de pessoas no mundo, com o nosso caráter ou com o nosso esforço. Então, a gente acha que se a gente tá num lugar mediano, isso significa que a gente é um reflexo direto da pessoa que a gente é. De que a gente é uma pessoa sem ambição, de que a gente é uma pessoa que não se fez o necessário para chegar onde a gente gostaria de chegar, ou a gente é uma pessoa que não sonha alto o suficiente, ou uma pessoa que não faz o suficiente. Mas eu acho que pra gente entender um pouco melhor esse medo da mediocridade, a gente primeiro precisa entender o que ele esconde. Porque eu acho que o medo das coisas nunca é o medo das coisas em si. Então, a gente não tem medo de altura. Eu acho que a gente tem medo da morte. A gente tem medo de cair e morrer. A gente não tem medo de aranha. A gente tem medo do que as aranhas significam pra gente, que é esse bicho estranho, feio. Acho que o medo das coisas nunca é o medo das coisas em si. Então, isso significa que o medo da mediocridade não é o medo da mediocridade. É o medo do que ela significa. Novamente, porque se a gente entendesse mediocridade como algo bom, ser mediano como algo bom, a gente não teria esse medo, que seria uma coisa boa. Então, é só por a gente entender o ser medíocre, ser mediano como algo ruim, que a gente tem medo disso. E eu acho que o ser medíocre, ele esconde um medo que é muito mais profundo, que eu acho que tá na raiz de todos os outros medos que a gente sente. E, inclusive, eu acho que isso aqui é só uma informação aleatória que eu achei interessante, existe um termo, o medo da mediocridade. É algo que é tão comum e é algo que é tão prevalente na nossa sociedade que existe um termo para isso, que se chama coinofobia, que é literalmente o medo de ter uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida
do ser humano padrão. Mas o que eu acho que o medo da mediocridade, ele esconde, no fundo, no fundo, no fundo, quando a gente para pra ver, pra destrinchar, e aqui eu te convido pra você parar pra pensar por que você tem tanto medo da mediocridade, o que a mediocridade significa pra você. E eu acho que se você parar pra pensar, pra olhar lá no fundo do seu peito, do seu coração, o que a mediocridade significa, eu acho que no fundo, o medo da mediocridade esconde o medo da morte. Porque eu acho que se a gente para pra pensar, por que eu não quero ser medíocre? Por que eu não quero ser mediano? Porque eu tenho muito medo de chegar no fim da minha vida e perceber que eu não fui ninguém, ou que eu não fiz nada de importante com a minha vida, ou que eu não consegui atingir o meu pleno potencial. Então, quando a gente para pra olhar esse medo de, o medo de chegar no fim da vida e se arrepender, no fundo, é um medo da morte, de você ter vivido uma vida na qual você se arrepende, de que você não fez o que você acha que você deveria ter feito. E é claro que, obviamente, se a gente fosse tal qual os vampiros de Crepúsculo e vivesse 200 anos, eu acho que a gente nunca ia ter esse medo tão marcante, porque se a gente tem, 300 anos pra viver, a gente sabe que eventualmente a gente vai chegar em algum lugar, a gente vai fazer o suficiente, ou a gente pode testar 35 mil coisas e fazer as coisas até chegar no lugar que a gente quer chegar, se a gente tem 300 anos pra virar um bom cantor, provavelmente com 300 anos de prática, a gente vai virar um incrível cantor, super famoso, Mas eu acho que quando a gente parte do pressuposto de que a gente só tem uma vida, e é essa vida, e é isso, acabou, a pressão pra fazer alguma coisa muito produtiva dela ou algo muito excepcional dela fica ainda maior. Pra gente é particularmente difícil entrar em contato com a nossa mediocridade, porque eu acho que entrar em contato com essa mediocridade, com o nosso lado mais mediano, significa entrar em contato com o nosso lado mais humano, que é o lado que falha, que é o lado que faz erros, que é o lado que às vezes é preguiçoso, que é o lado que às vezes não quer fazer a coisa mais difícil, que são coisas completamente normais. Mas eu acho que quando a gente se percebe medíocre, a gente percebe todas essas qualidades na gente. É quase como se... Deixa eu tentar explicar isso aqui de um jeito um pouco menos truncado. Mas é quase como se, ao perceber que, poxa, eu realmente não tenho a vida que eu achei que eu deveria ter, eu não estou no lugar que eu achei que eu estaria, é entrar em contato com o fato de que você é um ser humano que às vezes não vai fazer tudo perfeito para te levar no lugar mais perfeito, no lugar que você achou que você estaria. Você é um ser humano que erra, você é um ser humano que às vezes não vai se esforçar o tanto quanto você deveria porque você tá cansado, porque você tem outras coisas para fazer, às vezes você vai se distrair, às vezes você vai tomar a decisão errada, que vai te levar para um lugar que você não gostaria de chegar. E eu acho que quando a gente olha para nossa vida e chega à conclusão de que ela é medíocre, e, novamente, quem diz que isso é uma coisa ruim, a gente vai analisar isso ao longo do episódio, a gente tá se deparando com o nosso lado mais humano, a gente tá percebendo que a gente é um humano que erra, e que às vezes faz escolha errada, e que às vezes caga, e que às vezes faz merda, e que às vezes escolhe o caminho mais fácil, e que às vezes não vai fazer tudo que é necessário pra chegar no lugar X que acha que deveria chegar. E talvez muitos de nós, que somos assombrados pelo medo da mediocridade, tem muito aí uma ideia de ter crescido como a criança excepcional. Eu acho que muitos de nós que vivemos aterrorizados pelo medo da mediocridade vem de um lugar no qual a gente foi por muitos anos ditos de que a gente seria alguém na vida, de que não, você é aquela criança excepcional, você é aquela criança, nossa, você vai ser alguém na vida, você tem um futuro brilhante, aquela famosa falácia do futuro brilhante, você tem um futuro brilhante lá na frente. E eu acho que é muito difícil a gente, nós que fomos crianças muito especiais, meu Deus do céu, a gente olhar pra nossa vida e perceber que talvez ela não é o que a gente achou que ela seria. Só que o problema é que em vez da gente parar pra entender os motivos que levaram a gente pra chegar nesse lugar que não é, esse papo de, eu não atingi todo o meu potencial, eu não fui quem eu achei que eu deveria ser, eu tinha um potencial tão brilhante. O problema desse medo da mediocridade, da gente colocar a mediocridade como uma falha de caráter e não como uma condição humana normal de, tem 8 bilhões, novamente, você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, você vai ser medíocre na maior parte do tempo. Isso não é uma falha, isso é uma questão estatística. E quando a gente coloca a mediocridade como uma questão moral, a gente joga a culpa pra gente mesmo como uma falha de caráter, do tipo, eu não tô no lugar que eu achei que eu estaria por uma questão de caráter. E não pra olhar pros motivos que levaram pra gente estar no lugar que a gente tá hoje. Porque talvez você tinha muito potencial, mas a vida também acontece.
E a vida tá recheada de coisas tristes e de momentos difíceis. E às vezes você tinha muito potencial, mas você teve que cuidar de uma mãe doente. Ou às vezes você não teve o acesso, o dinheiro e os privilégios para conseguir atingir esse potencial. Ou às vezes você teve questões de saúde muito sérias que te impediram de fazer as coisas que você precisava fazer para chegar no lugar que você acha que você deveria chegar. Às vezes você passou grande parte da sua vida com uma depressão fodida. Então, eu acho que é muito cruel a gente colocar sobre a gente, sobre os nossos ombros, essa responsabilidade única de atingir o nosso potencial sem considerar as nossas clássicas condições materiais de existência. Porque eu acho que quando a gente olha para pessoas que a gente considera muito excepcionais e a gente vai tirando camadas, existe um grande contexto de privilégio, de são pessoas que sim, se esforçaram pra caramba, sim, fizeram tudo que é necessário, mas tem muito aquela coisa de hora certa, lugar certo, condições certas, família certa. E aí agora, para ilustrar um pouco tudo isso, eu queria falar sobre a minha relação com mediocridade, porque eu tenho uma relação bem complicada. Novamente, eu acho que de todos os medos que se pode ter, a mediocridade foi um dos meus maiores medos por grande parte da minha vida. Eu acho que ditou muitas das minhas escolhas e muitos dos meus caminhos de vida, e foi uma das minhas maiores fontes de infelicidade quando eu olhava pra minha vida. E eu acho que isso vem muito, esse medo da mediocridade vem muito de o ambiente no qual eu cresci. E, obviamente que não é colocando culpados, mas é só trazendo contexto para que vocês entendam a minha relação com mediocridade e talvez entenderem melhor a relação de vocês. Mas eu preciso contar aqui que eu cresci rodeada de pessoas muito excepcionais. Mas assim, muito, muito, muito excepcionais. Pessoas que eu considero absolutamente extraordinárias. Vou falar de duas delas aqui. A minha avó e meu pai. Minha avó é, de longe, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. A minha avó começou, enfim, grande parte da vida dela, ela foi uma professora de inglês, mas ela se casou com meu avô, que era diplomata, e eles se mudaram para o Chile. Eles se mudaram para o Chile justo quando estourou a ditadura do Pinochet. E aí, frente a esse cenário, a minha avó, como ela tinha vários privilégios por ser casada com um diplomata, ela tinha um passaporte de diplomata e ela conseguia entrada para várias embaixadas, ela conseguia, mesmo no cenário da ditadura, no qual estava tudo fechado, ela conseguia se mexer com bastante flexibilidade, bastante liberdade por esses privilégios. O que ela fazia ela tinha um Fiat vermelho 600 e ela pegava refugiados políticos, pessoas que estavam sendo perseguidas, que iam ser assassinadas, colocando elas, escondendo elas no porta-mala do Fiat dela. Ela conseguia entrar nessas embaixadas para que essas pessoas, esses refugiados, conseguissem asilo político em outros países. Então, minha avó, quando você para pra ver, a minha avó salvou a vida de muita, muita, muita gente na ditadura. E aí, a partir desse primeiro contato que ela teve com direitos humanos, ela acabou entrando, até por toda essa atuação, todo esse impacto que ela teve, ela entrou na ONU, mais especificamente na Acnur, que é o braço da ONU que lida com refugiados. E aí, durante toda a vida dela, ela trabalhou, sei lá, até os 82 anos, ela dedicou a vida inteira dela aos direitos humanos. Ela trabalhou muito e ela já fez missões em sei lá quantos países, lutando e defendendo refugiados e lutando pelos direitos humanos. Então, assim, minha avó... Inclusive, ai que ódio, não vou chorar nesse episódio, só porque recentemente fez o aniversário de 1 ano da morte dela, mas enfim, minha avó foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. E se vocês quiserem saber mais a respeito, vocês podem até colocar no Google, Belela Herrera, e aí vocês podem saber mais de outras coisas que ela já fez, porque ela realmente é uma mulher excepcional. E o meu pai trabalha com cinema, mais especificamente com direção de fotografia. E apesar de que a maioria de vocês não conhece ele por nome, eu tenho certeza, uma boa parte de certeza, que a maioria de vocês está familiarizada com o trabalho dele sem nem ter conhecido ele. Porque meu pai ficou muito conhecido por ter sido o diretor de fotografia de Cidade de Deus, que foi uma coisa que acabou rendendo uma indicação ao Oscar pra ele. Inclusive, ele foi o primeiro uruguaio, e eu considero o primeiro brasileiro, porque ele é radicado no Brasil, foda-se Adolfo Veloso, desculpa, Adolfo Veloso, primeiro uruguaio e brasileiro a receber uma indicação ao Oscar de fotografia. Então, assim, meu pai realmente é uma pessoa excepcional também. E o que tudo isso significa? Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu cresci imersa na excepcionalidade, assim, as minhas figuras, as minhas referências desde pequena eram figuras que estavam fazendo coisas completamente
extraordinárias, fora do normal, assim, figuras muito, 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 muito excepcionais. E eu acho que vale dizer aqui, porque eu também não quero ficar tipo, ai meu Deus do céu, que vida difícil, ó céus, ai, choro da menina branca. Mas eu só tô contando isso daqui porque eu acho que a gente olha pra tudo isso e fala assim, nossa, que incrível, mas eu queria só contar um outro lado dessa história. Mas, obviamente, que vale dizer que foi um privilégio imenso ter crescido rodeada por essas figuras, assim. E eu acho que foi por conta desse privilégio que eu consegui sonhar tão alto, que eu consegui almejar e ver que existiam possibilidades incríveis, especialmente crescendo com uma mulher que chegou no lugar que minha avó chegou. Eu acho que isso, sendo mulher, me permitiu sonhar como eu sei que poucas mulheres conseguiram sonhar. E eu acho isso um privilégio do caralho, eu acho isso incrível. Então eu me sinto muito sortuda e muito privilegiada por ter crescido com essas referências. Mas eu acho que também vale dizer que tem um lado um pouco mais obscuro de crescer rodeada dessa excepcionalidade, que é uma pressão bem grande que existe. Obviamente tem muito, muito, muito privilégio aqui, mas eu acho que tem uma pressão bem grande que existe quando as únicas ou as referências principais que você tem de futuro são referências que estão fazendo coisas assim, que mudam, sabe? Que salvam pessoas, que mudam, que são muito reconhecidas internacionalmente, que são pessoas que estão fazendo coisas bizarramente incríveis. Como eu cresci rodeada dessas pessoas, pra mim, sonhar alto não era uma possibilidade, era um imperativo. Ou seja, não tinha uma outra opção pra mim que não sonhar altíssimo. Porque o que eu pensava era, poxa vida, meu pai e minha avó chegaram onde eles chegaram, com muito menos acesso do que eu tenho. Muito menos, porque é isso, acho que a cada geração a família vai melhorando de condição de vida e minha avó chegou X, meu pai chegou Y, então o mínimo que eu posso fazer pra não ser medíocre, pra não ser mediana, pra não ter arruinado, sabe, o legado deles é chegar ainda mais longe do que eles chegaram. Então, eu cresci a minha vida inteira com essa expectativa que acho que vale dizer que foi colocada em mim, sobre mim mesma, de que o mínimo que eu deveria alcançar na vida, considerando todo o acesso que eu tive, é um lugar muito mais longe do que eles já chegaram. Então, o mínimo do mínimo do mínimo é eu fazer algo ainda mais incrível. Que assim, considerando tudo que eles já fizeram, isso deixava a minha missão muito, muito complicada. Então, assim, eu tinha dois cenários, que era, sei lá, acabar com a fome no mundo ou encontrar a cura do câncer. Assim, não tinha uma outra opção. Considerando tudo que meu pai e minha avó já tinham feito, eu tinha que fazer algo ainda mais incrível. E aí, por isso, eu passei a minha vida inteira tentando me tornar o mais excepcional que eu poderia ser. Então, por isso, eu passei grande parte da minha vida obcecada com ser o mais excepcional que eu poderia ser. E eu acho que isso na prática, pensando que eu passei grande parte da minha vida na escola, isso na prática se traduzia com eu precisava ser a melhor em tudo que eu fazia. Não tinha uma outra opção, porque eu precisava ser excepcional. Então, por muitos e muitos e muitos anos, e eu acho que eu ainda luto muito com isso, por exemplo, na vida acadêmica, não existia a possibilidade de um 7. É quase como se tirar 7 fosse um atestado da minha mediocridade. E eu acho que o tóxico da escola é que quando eles te dão nota, é quase como se essa nota servisse como um jeito de você validar o seu caráter. Então eu entendi aqui, se eu tirava 8 e 9, eu ia conseguir ser excepcional, e se eu tirasse 7, era um atestado de que meu destino na vida era ser uma pessoa profundamente medíocre. Então, eu me matava, e eu sempre me matei, assim, dediquei a minha vida para tirar as notas mais altas possíveis, porque, na minha cabeça, isso provava que eu finalmente ia conseguir ser alguém mais excepcional. Só que aí chegou a hora de escolher. Finalmente, sabe, de escolher carreira. Chegou o colegial, hora de falar assim, Micaela, o que você vai fazer? Como que você vai honrar o legado da sua família? Meu Deus, parece muito sério o legado da minha família, mas como que eu vou conseguir ser excepcional como os meus antecessores? E aí a gente chegou num impasse, que é o seguinte, eu sentia que eu deveria ter, novamente, um trabalho muito excepcional. Tinha que ter algum trabalho que tivesse um impacto profundo, que mudasse o mundo e que salvasse a vida do máximo de pessoas possíveis. Então, na minha cabeça era isso. Ou acabava com a fome, ou é isso, ia encontrar a cura do câncer, ou trabalhar na ONU. Não que isso, de fato, fosse uma opção, mas na minha cabeça é isso. Eu vou ter que dar um jeito de trabalhar na ONU. Só que, quando eu parava pra ver, tinha uma parte de mim que sentia uma culpa horrorosa, porque eu, cada vez mais, à medida que eu ia tentando entender o que eu queria fazer da minha vida, eu percebia que eu não queria fazer aquilo.
que nenhuma dessas opções que eu coloquei pra mim mesma que eu tinha que fazer, que seriam as opções excepcionais de vida, nada daquilo eu queria fazer, nada daquilo, quando eu pensava na vida que vinha com aquelas coisas, nenhuma delas me trazia felicidade. O que eu gostava mesmo de fazer era cozinhar. Eu gostava de cozinhar, eu gostava de escrever, eu gostava das pequenas coisas. Eu sempre gostei de trabalhar, por exemplo, quando eu atendia como nutricionista, o meu plano eu não queria trabalhar na saúde coletiva e com planilhas e trabalhando com o máximo de pessoas possíveis. Eu sempre funcionei e eu sempre gostei, minha paixão sempre foi no pequeno, na minúcia, no detalhe, em cozinhar e fazer um bolo, em atender uma pessoa e sentar na frente daquela uma pessoa e escutar aquela uma pessoa. E isso que sempre fez sentido pra mim. Mas eu me sentia muito medíocre por escolher aquele caminho. Eu sentia que ao escolher esse caminho, eu estava sendo novamente medíocre, eu estava escolhendo o caminho mais fácil. Então, por muito tempo, quando eu entendi que eu queria cozinhar, eu coloquei na minha cabeça que, então, se eu quero cozinhar, eu não posso querer cozinhar. Eu tenho que querer ser a melhor chefe do mundo. Então, por muitos anos, na minha cabeça é isso. Eu só posso querer trabalhar com cozinha se é para ser uma chefe de um restaurante 3 estrelas Michelin. Então, eu vou ser a chefe de um restaurante 3 estrelas Michelin. Nem que eu tenha que passar 20 anos da minha vida lavando prato, eu vou ser, porque é só assim que eu vou ser excepcional. É só assim que eu realmente vou chegar e não vou ser medíocre. Porque é isso, eu sinto que por grande parte da minha vida eu fui correndo e eu sentia que a mediocridade vinha atrás de mim, quase como se me alcançando, e eu passei grande parte da minha vida fugindo dessa ideia, desse conceito de mediocridade. Só que é isso, por conta de fazer faculdade de nutrição, eu acabei entrando em contato, até por conta de estágios, acabei estagiando em certos restaurantes, e eu acabei entrando em contato com esse mundo dos restaurantes. Acho que quanto mais eu entrava em contato com aquele universo, mais eu percebia que aquela vida não era a vida que eu queria ter. Quando eu pensava na vida que eu queria ter, não era aquela. Eu não me imaginava trabalhando num restaurante horas e horas por dia, e trabalhando de final de semana e de feriado, e nada contra, eu acho um trabalho, eu acho um trabalho incrível e maravilhoso. Eu acho que entrou num conflito de que a vida que eu queria ter e a vida que eu me imaginava tendo era diferente da pessoa que eu achava que eu deveria ser. Porque eu achava que eu deveria ser a pessoa que ia querer trabalhar num restaurante 20 horas por dia e se matar e ter aquela, sabe? E isso, eu achava que eu deveria ser essa pessoa e que eu deveria querer essas coisas. Mas aí, depois de bastante terapia e bastante análise, eu me fiz a seguinte pergunta, que eu ainda sempre me faço, especificamente na parte da cozinha, que é a seguinte: Micaela, você quer cozinhar? Você quer trabalhar com cozinha porque você ama cozinhar? Ou você quer trabalhar com cozinha, você quer ser uma chefe reconhecida simplesmente para provar para você mesma que você é boa o suficiente? Porque eu acho que quando eu tirei as camadas por cima desse meu sonho de ser uma grande chefe reconhecida, não tinha o desejo de trabalhar no restaurante. Porque eu acho que deve ter muita gente que sonha em trabalhar no restaurante, porque tem muita adrenalina, e porque quando você para pra ver a rotina, tem uma adrenalina, tem um estímulo da hora. Mas quando eu olhava pra vida que eu queria ter, não era aquela. Mas eu achava que eu tinha que ser uma chefe muito reconhecida, porque só assim que eu ia provar pra mim mesma que eu era boa o suficiente, que eu não era medíocre, que eu finalmente tinha conseguido escapar da sina da mediocridade. E eu acho que eu tenho muito medo de estar aqui me expondo e contando um pouco da minha família, e eu tenho um medo profundo de muitos de vocês estarem pensando assim: meu Deus, essa menina veio dessa família incrível e hoje trabalha fazendo videozinho pra internet. Realmente deem um prêmio de mediocridade para este ser humano, pois este ser humano mereceu o prêmio de mediocridade do ano. Porque, enfim, eu admito que nas vozes da minha cabeça ainda tem essa vozinha que eu tô tentando tirar ela de que realmente o que eu fiz com o legado da minha família? Nada. Sou extremamente medíocre. Mas ainda estamos aqui juntos para tentar destrinchar esse medo da mediocridade e talvez nos livrar dele de uma vez por todas. Mas por que eu quis aqui me expor tanto e talvez expor talvez um dos meus maiores demônios com os quais eu ainda luto bastante até hoje? Por que eu tô falando de tudo isso? Por que eu quis contar a minha relação com a cozinha e meu rumo de vida? Porque eu acho que o problema desse medo da mediocridade, com esse desejo nosso de ser excepcional, é que a gente dificilmente entende por que a gente quer ser excepcional, ou pra que a gente quer ser excepcional. Assim, longe de mim querer
desestimular vocês a irem atrás dos seus sonhos e serem pessoas grandiosas que fazem coisas incríveis. Não, senhora! Eu estou aqui para incentivar as mulheres a sonharem altíssimo e chegarem em lugares tais quais a minha avó chegou. Tá certo isso? Não sei se tá certo. Mas é isso, eu quero incentivar vocês a sonhar alto. O problema é que eu acho que a nossa obsessão com ser excepcional deixa a nossa visão meio nublada. Eu acho que o problema da gente ter medo de ser medíocre e querer a todo custo ser excepcional e ser extraordinário em algo, deixa a nossa visão, não permite que a gente veja o que de fato a gente quer fazer na vida. Porque eu tenho muito medo, eu tenho realmente esse medo, que muitos de nós entrem nessa mesma narrativa que eu entrei da minha relação com cozinha, que era, não necessariamente eu queria trabalhar num restaurante porque eu queria trabalhar num restaurante, eu queria trabalhar num restaurante porque eu queria ser uma chefe muito reconhecida. E são duas coisas muito diferentes. Porque eu acho que muitos de nós, eu tenho medo que muitos de nós, por essa obsessão com o reconhecimento e com se tornar o mais de tal coisa, a gente não pensa se a gente quer fazer a coisa em si. Tipo, a gente não quer escrever, a gente quer ser um escritor famoso. Muitos de nós, quando a gente para pra ver, eu não quero cantar, eu quero ser uma cantora famosa. A gente não pensa se a gente quer fazer a coisa. Tipo, eu penso, eu quero ser um escritor muito famoso. Mas a gente não para pra pensar, eu quero passar todos os meus dias escrevendo? Porque no fim das contas, um escritor famoso e um escritor não famoso, o dia a dia é exatamente o mesmo. É sentar e escrever. E talvez o escritor famoso tenha momentos que ele vai dar entrevistas e seja muito legal, mas o dia a dia vai ser exatamente o mesmo. Sentar a bunda na cadeira e escrever. E eu acho que é muito importante, mais do que a gente pensar aonde a gente quer chegar, é pensar nesse como, nesse dia a dia, de eu quero ser a pessoa que vai escrever todos os dias. Eu, por exemplo, no meu caso, foi eu me olhar pra minha vida e me perguntar, eu quero ser a pessoa que vai ter a rotina de um restaurante? Faz sentido pra mim? E aí, eu olhei e falei assim, poxa, eu acho que não faz sentido. Eu gosto de cozinhar, mas eu gostaria de cozinhar de um jeito diferente. Não sei se eu quero essa rotina. E assim, vale dizer que eu não tô falando aqui que a gente não pode querer ter reconhecimento. Longe de mim, porque eu sou uma pessoa sedenta por validação externa. Eu trabalho com internet. Você acha que tem alguém mais sedento por validação externa do que eu? Não tem. Desafio você a achar alguém que precisa de mais validação externa do que eu. Eu acho que tá tudo bem a gente querer reconhecimento. Eu acho que tá tudo bem a gente querer receber louros e prêmios e que as pessoas falem assim, você é uma pessoa incrível. Tá tudo bem, eu acho que isso é normal do ser humano, a gente querer ter um certo tipo de destaque e sentir que a gente faz um trabalho que as pessoas gostam. Então, qual que é a resposta para como a gente concilia a nossa vontade de ser extraordinário e o nosso medo de ser medíocre? Não sei. A gente tá aqui pra pensar juntos. Mas eu acho que eu quero tentar achar um caminho do meio entre a gente poder abraçar o nosso lado medíocre e poder querer sonhar com ter reconhecimento, mas sem essa obsessão por ser extraordinário. Como? Novamente, não sei. Vamos pensar nisso junto. E aí, pensando um pouco que referências eu ia querer trazer pra cá, ou que coisas eu ia querer, que referências culturais eu ia querer trazer pra gente pensar sobre a nossa relação com ser extraordinário, e acho que junto com ser extraordinário, essa ideia de que é isso, pra gente ser extraordinário, a gente precisa ter, sei lá, algo no qual a gente quer ser extraordinário, a gente precisa ter uma missão, um propósito de vida, porque eu acho que muito dessa narrativa de que a gente precisa ser extraordinário vem muito dessa ideia de que a gente precisa achar essa uma coisa na qual a gente vai se dedicar a nossa vida inteira pra se tornar o melhor, do tipo, a gente precisa descobrir que a gente quer ser um grande escritor famoso e aí trabalhar de noite para ser esse escritor famoso. Então a gente precisa de um grande propósito de vida, e se a gente não tem um grande propósito de vida, uma grande ambição, a gente é medíocre, novamente. E aí, pensando um pouco nessa narrativa e que referência eu queria trazer para cá, eu lembrei de um dos meus filmes da Pixar favoritos da vida. Um dos filmes mais preciosos que a Pixar já fez, que me toca sempre que eu assisto e que curou algo em mim que eu nem sabia que precisava ser curado, que é o Soul. S-O-U-L, de alma. Qual que é a premissa de Soul? Vou tentar resumir, acho que muitos de vocês já assistiram, se vocês não assistiram, assistam. Mas eu vou resumir muito porcamente, porque eu só quero falar de um tema específico que esse filme toca. Esse filme conta a história do Joe. O Joe
Ele é apaixonado por jazz. A vida dele, ele é um pianista e ele é apaixonado por jazz. E o grande sonho dele é se tornar um grande músico de jazz e tocar com os grandes músicos. E assim, é a grande obsessão dele. Mas quando o filme começa, ele tá num lugar extremamente frustrado. Ele se sente uma pessoa extremamente medíocre porque ele trabalha como professor de música numa escola secundária. Essas coisas de gringo, acho que é escola secundária. Então, ele se sente um grande fracasso, porque ele sente que ele tem a missão de vida dele, que a missão, o propósito de vida dele é ser esse grande pianista de jazz que vai ter todo o reconhecimento, que vai ser extraordinário. E aí, um dia, ele finalmente consegue um convite para tocar com a maior ídola dele, que é a Dorothea, alguma coisa que eu não lembro o nome, esqueci o nome. Mas ele consegue um convite. Então ele sente, naquele momento, ele sente que a vida dele finalmente vai começar. Meu Deus, é isso. Agora minha carreira do jazz começou. Agora eu sou um músico de verdade. E aí, um pouco antes dele ir tocar nesse dia que ele vai tocar com essa artista, ele morre. Ele cai num bueiro e morre. E aí, ele morre, ele vai para esse mais além, para esse lugar no qual as almas vão. E aí, ele conhece uma outra alma, que se chama 22. E aí, por vários motivos, várias confusões e atrapalhadas dessa galerinha do barulho, eles acabam renascendo, eles voltam pra Terra. Mas em corpos trocados, eu não quero dar muito spoiler, já tô dando muito spoiler. Mas enfim, eles voltam pra Terra. E no final das contas, muito do filme é analisando e é o Joe tentando entender o que significa de fato propósito. Se de fato a gente tem essa grande missão de vida, ou se o sentido da vida, de fato, é simplesmente estar vivo. O sentido final da vida é simplesmente estar vivo. Porque aí a gente chega no ponto que eu queria chegar do filme, na cena que eu queria chegar, o filme se desenrola, enfim. Vou dar spoiler, então spoilers à frente, ele consegue voltar, ele volta à vida. E aí ele finalmente consegue aquilo que ele sonhou a vida inteira dele, que era tocar com essa grande ídola dele. Finalmente ele sentiu que ele teve o debut dele como artista, como pianista. E ele tem essa noite muito mágica e ele toca. E aí depois que o espetáculo acaba, que o show acaba, ele se sente extremamente vazio. No final das contas, ele realiza esse grande sonho dele. E aí ele chega e pergunta pra Dorothea, e aí, moça, e aí? Tá, mas e agora? E ela fala assim, e agora a gente toca de novo. E aí amanhã tem outro, e amanhã tem outro. E aí ele fala, poxa, tipo, eu achei que a sensação ia ser diferente, eu achei que ia ser uma sensação diferente, eu achei que ia ser algo maior, eu achei que realizar o meu grande sonho, meu grande propósito de vida, ia ser algo mais incrível, mais sensacional, eu ia me sentir mais realizado, porque ele passou o filme inteiro dele se sentindo muito insatisfeito por sentir que a vida dele ainda não tinha começado. E aí naquele dia ele sentiu que a vida dele de fato começou, e aí ele se viu estranhou muito ao ver que quando ele realizou esse sonho dele, nada mudou. Ele continuou sendo a mesma pessoa que ele era. Não teve essa grande revelação. E aí a Dorothea, ela fala pra ele uma frase, uma historinha que eu acho muito linda, que é: você conhece a história do peixinho que estava procurando o mar? E ele fala assim, não conheço. A história dos peixinhos é a seguinte: um peixe pequeno chega num peixe grande e fala assim, eu tô procurando o oceano, você pode me dizer como eu faço pra eu chegar no oceano? E aí o peixe grande fala assim, você está no oceano. E aí o peixe pequeno responde, não, isso daqui é só água. O que eu tô procurando é o oceano. E eu acho muito bonito esse filme, porque ele serve como um aviso para essa nossa obsessão com o ser extraordinário, com ter um propósito de vida, com realizar esse grande sonho, com abrir mão de tudo para alcançar esse grande sonho. Porque eu acho que nesse processo é muito possível que a gente esqueça de viver a vida, ou a gente esqueça que o sentido da vida é ser vivida, que a gente já está vivendo a nossa vida. Porque isso é uma coisa que eu senti muito nessa minha busca obsessiva por ser excepcional, que por muito tempo eu ficava esperando a minha vida começar. Essa sensação de que a minha vida só vai ter começado quando eu tiver realizado algo de muito grandioso com ela. Se eu não realizei algo de muito grandioso, eu não vivi minha vida, eu não estou vivendo minha vida. Eu acho que nessa nossa obsessão por querer fazer algo muito grandioso da nossa vida, a gente deixa de viver a nossa vida, de experienciar a nossa vida de fato. Porque foi o que aconteceu com o protagonista, com o Joe. Porque ele não percebeu, ele estava tão obcecado em tocar a música de um jeito específico e ser um músico de jazz mais específico, que ele deixou de perceber que o que fazia ele feliz não era ser o maior músico de jazz reconhecido, de pipipi, popopó. Era tocar jazz, era
fazer jazz, tocar jazz, não sei, tocar jazz, era fazer música. O que ele gostava não era de ser um músico reconhecido, era de fazer música. O propósito de vida dele não era ser o maior pianista de jazz de todos os tempos. O propósito de vida dele era fazer o que ele ama, que era tocar música, e depois ensinar a música para criança. E era isso. E eu acho que é muito assustador o quanto a nossa obsessão com a excepcionalidade tira a gente do momento presente e de viver a nossa vida e de talvez perceber que a nossa vida está acontecendo no aqui e agora. E aí a gente chega talvez numa conclusão, no insight que eu tive. A gente foge muito da mediocridade, a gente tem muito medo da mediocridade, porque eu acho que é um jeito que a gente tem de fugir da mediocridade da vida. Deixa eu tentar explicar isso de um jeito, porque isso foi um insight que eu achei muito genial, mas que eu acho um pouco difícil de explicar. Porque eu acho que, no fim das contas, toda vida, por mais excepcional que ela seja, no cotidiano, ela é bastante medíocre. Estou falando aqui medíocre no sentido de mediana, de normal, de comum. Mesmo a vida mais excepcional do mundo, a vida mais incrível, a vida da Beyoncé, grande parte dela, quando você olha, tipo, você pega a lupinha, aproxima, no cotidiano, ela é muito comum. Acorda, faz a coisa que tem que fazer, aí come, caga, limpa a bunda, provavelmente talvez ela tenha alguém pra limpar a bunda dela, não sei, mas enfim, é muito comum. Vou pegar eu como exemplo. Não, pelo amor de Deus, longe de mim de me considerar uma pessoa excepcional, me considerar uma pessoa bastante medíocre, mas eu estou falando aqui como uma referência de que talvez, eu acho que pode ter alguém que olha pra minha vida e olha pra mim e me acha uma pessoa bastante excepcional. Acho estranho, acho difícil, mas vai que tem alguém que olha pra minha vida e fala assim, nossa, uma pessoa que trabalha com produção de conteúdo, influenciadora, uau. Quando você olha pra minha vida, pro dia a dia, pro grosso do tempo da minha vida, é uma vida profundamente medíocre. É uma vida que acorda, toma café da manhã, trabalha sentada com a bunda na cadeira, X horas por dia, editando vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo. E aí, tem uns momentos muito legais, tem uns momentos de muito privilégio, mas o grosso da minha vida é isso, acorda, come, caga, faz um pouco de exercício, grava vídeo, edita vídeo, e aí lê um pouquinho e vai dormir e repete tudo de novo. E eu acho que a gente tem muito medo, e eu acho que o nosso medo da mediocridade, novamente, ele esconde esse medo da gente chegar e da gente perceber que não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente se destaque, a gente não vai conseguir fugir do fato de que, no fim das contas, a nossa vida e grande parte dos nossos dias vão ser medíocres. Você pode ser o Einstein. Ainda assim, no grosso dos dias, no grosso do tempo, na maior parte do tempo, a sua vida vai ser muito comum, vai ser muito mediana. Mediana, mesmo que você seja Beyoncé, a sua vida vai ser acorda, faz exercício de voz, canta, ensaia, vai dormir, acorda, compõe, faz reunião, canta, sabe? É isso, a gente não, mesmo que a gente seja a pessoa mais excepcional do mundo, a gente não vai conseguir escapar da mediocridade da vida. Então eu acho que a gente precisa, mais do que a gente fazer as pazes com ser uma pessoa medíocre ou não ser uma pessoa medíocre, ou o que significa ser uma pessoa medíocre, enfim, já vamos falar sobre isso. Mas eu acho que a gente primeiro, pra gente fazer as pazes e parar de ver a mediocridade como essa coisa horrorosa, essa pior coisa, a gente primeiro precisa fazer as pazes com o fato de que a rotina é medíocre. E a rotina de todo mundo é medíocre. E tá tudo bem, isso é normal, isso é o comum, a experiência comum. Então, acho que o primeiro passo pra gente ir tirando essas camadas de coisas negativas da mediocridade é a gente fazer as pazes com a rotina medíocre e com a vida medíocre. E é claro que, calma lá, que eu não tô falando aqui que a gente não possa querer almejar se tornar uma pessoa cada vez melhor no que a gente faz. Tá tudo bem você querer ser um músico e você querer ser um grande pianista de jazz. E querer ser um pianista de jazz cada vez melhor e querer melhorar mais e mais e mais. Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que a gente não pode querer sonhar cada vez mais alto. Eu quero que a gente sonhe cada vez mais alto e mais alto e mais alto. E eu quero que as pessoas sejam mais ambiciosas. Eu me considero uma pessoa extremamente ambiciosa. Eu estou falando sobre a gente fazer as pazes com a mediocridade, mas eu também sou uma pessoa que tem grandes sonhos e grandes ambições. O meu medo é o quanto a nossa noia, a nossa pira com a mediocridade e com fugir da mediocridade impede a gente essa nossa obsessão com quem a gente quer ser, não deixa a gente viver quem a gente quer
é hoje, é aquela coisa do Joe, que ele não percebe que o que ele quer fazer é tocar música. Ele tá tão obcecado, ele passa o filme dele tão obcecado em não, eu preciso ser o grande músico, eu preciso ser o grande músico, que ele não percebe que o que ele quer fazer, ele não toca a música, ele não desfruta os momentos que ele tá tocando a música, porque ele tá muito preocupado em quem ele quer ser, em quem ele quer se tornar. E eu tenho muito medo que a gente gaste, e eu acho que talvez essa seja realmente a grande mediocridade, é a gente gastar mais tempo da nossa vida preocupado em quem a gente quer se tornar e não em quem a gente é hoje, em viver e experienciar quem a gente é hoje. E eu acho que um outro ponto muito importante pra gente considerar aqui, que eu acho que é uma das minhas questões, das minhas implicâncias com ser uma pessoa extraordinária ou com almejar, acima de tudo, ser uma pessoa grandiosa e a questão que eu tenho com isso, quando você vai analisar a vida de pessoas que fizeram coisas muito, muito, muito grandiosas, muito incríveis, você vê que essas pessoas tiveram que abrir mão de coisas que quando eu paro para analisar a minha vida, a pessoa que eu quero ser e a vida que eu quero ter, são coisas que eu não sei se eu quero abrir mão. Porque eu acho que pra você realizar um sonho muito, 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 muito grandioso, do tipo, é isso, se tornar o melhor músico de jazz de toda uma geração, você precisa se dedicar só a isso. Sua vida precisa ser isso. Você precisa comer, dormir e acordar pensando em jazz e sacrificar muita coisa. Porque é isso, quando você para pra ver as histórias dos grandes músicos, dos grandes atletas, são histórias recheadas de sacrifício. E tem um outro lado que aqui eu quero tentar ir com muito, muito, muito cuidado, porque eu acho que foi um tema delicado, eu não quero soar como uma invejosa que tá olhando para as pessoas que foram excepcionais e falando assim, nossa, talvez eu soe como invejosa, mas não é isso que eu quero dizer. É que eu acho que quando você para olhar para pessoas que foram, muitas das pessoas que foram extraordinárias, tem um lado, quando você analisa a vida dessa pessoa, não tira os bastidores, são pessoas que são um pouco babacas. Eu sei, são pessoas que são meio complicadas, assim. E eu acho que isso é uma coisa que faz parte. Ou eu acho que, assim, pra você se tornar extraordinário, não sei. Eu não acho que seja uma regra. Eu não acho que seja uma coisa que pra você se tornar extraordinário, você precisa ser uma pessoa babaca. Eu acho que pra você ser uma pessoa, assim, muito, muito excepcional, você precisa abrir mão de muita coisa e você precisa de um nível, acho que de narcisismo, de autocentramento, você precisa estar tão centrado no seu único objetivo e na sua vida que você meio que abre mão de tudo que te rodeia, das suas relações, das pessoas que você ama, você precisa estar tão focado naquilo que você vai ter que abrir mão de muita coisa. E eu acho que isso acaba, em muitos casos, do jeito que a gente vê isso hoje, pode acabar te tornando uma pessoa um pouco egoísta e um pouco babaca. E eu acho que existem jeitos e jeitos de você chegar no lugar que você quer chegar. É só que a gente talvez tenha, até pelo sistema capitalista que a gente tá, eu acho que ele favorece pessoas babacas de atingirem o sucesso. Mas, enfim, eu acho que, querendo ou não, pra gente chegar em lugares muito, tô falando aqui muito excepcionais, a gente tem que fazer sacrifícios muito grandes. E eu acho que grande parte desses sacrifícios é sacrificar muito das nossas relações. E é aí que eu acho a parte mais complicada. E eu queria trazer aqui um exemplo para pintar um pouco essa imagem do que significa ser excepcional. E eu queria trazer um exemplo um pouco diferente, porque eu acho que a gente já escutou, eu acho que o que eu tô falando aqui não é nada de novo pra maioria de vocês. Eu acho que, por exemplo, muitos de vocês sabem que nos bastidores, o Steve Jobs eram nos bastidores e na vida, e não nos bastidores. O Steve Jobs, por exemplo, que é considerado uma das mentes mais revolucionárias do mundo, era um grandíssimo de um babaca e um escroto. Não era um cara muito da hora. Era um cara revolucionário, com uma cabeça, sei lá, pode ser. Mas era um cara bastante babaca? Era um cara bastante babaca. Mas eu queria trazer aqui uma outra pessoa para dar como exemplo do custo da excelência. Mas eu quero trazer essa outra pessoa com bastante delicadeza. Porque assim, quem eu tô falando, quem eu queria trazer, é o exemplo do Kobe Bryant. E eu quero falar sobre ele com bastante cuidado, porque eu sei e eu tô muito ligada que o cara é uma lenda do basquete. Ele foi um dos maiores jogadores da NBA e ele faleceu de uma forma muito trágica. Deixou um buraco no mundo do basquete. Foi uma morte muito trágica, foi muito triste. Então, eu quero ser muito respeitosa pra falar dele, mas o que eu queria contar dele ele tem uma entrevista. E ele ficou muito famoso por falar sobre a mentalidade dele que permitiu que ele atingisse coisas tão grandiosas. E ele, enfim, acho que chamava Mamba Way, tinha o jeito da mamba dele, que era muito famoso, ele era muito conhecido por falar sobre isso. E numa entrevista que ele deu pra GQ,
uma entrevista bem famosa dele, ele falou assim: se você quer ser incrível em algo, se você quer ser excepcional em algo, se você quer ser one of the greats, que ele falava, você tem uma escolha a fazer. Porque se você quer ser muito, novamente, incrível, você não vai poder ser um bom filho, você não vai poder ser um bom amigo, você não vai poder ser um bom sobrinho. Porque pra você ser porque sua cabeça tem que estar tão determinada nesse único objetivo, nessa única coisa que você vai atingir, que você precisa abrir mão de todo o resto. E aí ele conta, não sei se foi nessa entrevista ou em outra, que ele não tem amigos. Ele fala assim, eu não tenho amigos. E é engraçado, ele fala isso meio contando vantagens. Ele fala assim, eu não tenho amigos, eu tenho só pessoas que pensam parecido com eu, mas porque eu não tenho tempo pra cultivar amizades. E ele fala isso assim, batendo no peito, como se fosse tipo, é isso que você precisa fazer pra chegar no lugar que você quer chegar, é isso que você precisa abrir mão dessas relações pra realmente ser incrível, como eu. E aí, eu vi essa entrevista e, sei lá, talvez seja a minha mentalidade medíocre, mas eu achei isso tão triste. Eu achei isso tão triste. Me deu uma tristeza ler aquilo, porque, sei lá, se o preço da excelência é você abrir mão de todas as relações, de todas as pessoas que você ama, é você deixar pra trás, é você se focar única e exclusivamente nesse único objetivo e não ter amigos e não passar tempo com a sua família, pois eu quero ser extremamente medíocre. Pois eu vou bater no peito e falar assim, eu vou ser medíocre. Vou ser medíocre, eu quero mesmo ser medíocre. Se pra ser uma pessoa excepcional, eu acho que assim, eu não acho que seja o único jeito da gente fazer coisas grandiosas, mas eu já vou falar mais sobre isso. Mas se o preço pra maioria das pessoas, pra ser essa pessoa incrível, é abrir mão das relações, das pessoas que você ama e abrir mão das suas amizades, pois eu serei medíocre todos os dias da minha vida. E vale aqui dizer que, sabe essa coisa que eu falei? De que pessoas muito excepcionais, no fundo, você vai ver nos bastidores, são pessoas bastante babacas, são pessoas que têm uma relação muito babaca com as pessoas que rodeiam ela, com as pessoas que amam ela. Pois bem, quero falar disso de um jeito delicado, mas o Kobe Bryant falando assim de tipo, nossa, então pra você ser uma pessoa excepcional, você tem que abrir mão de todas as relações. Pois bem, o Kobe Bryant, ele foi pego traindo a esposa com uma menina de 19 anos, que depois veio a público falar que a relação que ela tinha com ele não era consensual. Se é que vocês me entendem, eu só não quero falar essa palavra aqui pra não ser, enfim, pra não bloquearem o podcast. Então, quando eu olho pra uma pessoa dessas, tipo, pode ser a pessoa mais excepcional do mundo, mas eu penso assim, eu quero ser essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. Pois eu não quero ser, eu quero ser medíocre mesmo. Porque se o preço de ser excepcional é me tornar uma pessoa execrável, eu não quero ser essa pessoa execrável. Eu não quero ser essa pessoa babaca. Não tô, novamente, porque eu não quero ser cancelada, mas é isso. Importante fazer nuances aqui. Mas eu não tô falando aqui que pra gente ser extraordinário, a gente precisa ser babaca, mas existe uma coincidência de que grande parte das pessoas que alcançaram coisas incríveis, quando você vai ver nos bastidores, não são pessoas muito legais. Não são pessoas que, quando eu penso na pessoa que eu quero me tornar, não é isso. Não é isso que eu quero me tornar. E aqui vale fazer um recorte muito, muito importante, que é um recorte de gênero. Porque quando a gente vai olhar, e obviamente que eu, pesquisando essas histórias de pessoas excepcionais, a maior parte das histórias que eu vi eram histórias de homens, né? Porque, normalmente, quem se destaca na nossa sociedade são homens. Então, a gente precisa entender que essa excepcionalidade, ela vem com um preço. E, normalmente, quem paga esse preço é uma mulher. Porque enquanto esse homem tá lá abrindo mão de todas as relações dele e, tipo, treinando todos os dias, e escrevendo, e fazendo, e se dedicando única e exclusivamente àquele objetivo, normalmente, 99,9% das vezes, existe uma mulher por trás, segurando as pontas e fazendo o que eu chamo de manutenção da vida, que é a mulher que vai cuidar dos filhos, é a mulher que vai administrar a carreira, é a mulher que vai fazer comida, que vai limpar a casa. Então, muito da excepcionalidade, das narrativas de excepcionalidade que a gente vê retratadas, sempre tem uma mulher pagando o preço. Por exemplo, eu acho que um dos exemplos mais conhecidos disso é a história do Léo Tolstói e da Sofia Tolstói. Tolstói, acho que muitos de vocês conhecem, um dos maiores escritores russos que a gente tem, um dos maiores escritores da história, realmente é uma pessoa excepcional, mas quando você para pra ver, tem a Sofia Tolstói, que era a esposa dele, era a pessoa que fazia todo o resto. Enquanto ele se dedicava a escrever, ela estava lá, cuidando da casa,
cuidando dos 13 filhos, que eles tinham 13 filhos, imagina cuidar, tudo bem que eles eram ricos e tinham um monte de empregados. Mas ela tava lá, cuidando dos 13 filhos, administrando a casa. Foi ela que editou todas as obras dele. E, além de tudo, quando você lê os diários dela, porque ela escrevia vários diários, é de romper o coração o quão cruel o Tolstói era com ela, o quanto descaso e desprezo ele tinha. Era uma relação muito complicada. Ele é uma pessoa genial, gosto muito dos livros dele, mas ele não era lá a flor mais cheirosa do campo e da pradaria. E eu acho que é muito importante fazer esse recorte de gênero, por quê? Porque eu quero que a gente, nós mulheres, sonhemos super alto. Eu quero que a gente eu quero mulheres ambiciosas, eu quero cada vez mais mulheres ambiciosas sonhando altíssimo. Mas eu acho muito complicado, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para na nossa jornada para fazer coisas muito legais na nossa vida, não reproduzir os mesmos discursos que oprimem a gente, de se colocar nesse mesmo lugar bastante abusivo. E, novamente, vou fazer aqui, eu acho que é muito importante a gente entender que existem nuances, existem meio termo, nada é tão preto no branco. Até porque, por exemplo, se você tá querendo atingir algum objetivo muito específico, você vai ter que sacrificar de algumas coisas. Por exemplo, se você quer passar no vestibular de medicina, provavelmente você vai ter que ficar um ano que você não vai priorizar tanto as suas relações, sabe? Assim, você vai ter que ficar um ano que você vai ficar muito dedicado àquilo e você vai deixar muitos pratinhos caírem. Mas o que eu tô falando aqui é mais essa nossa obsessão com uma vida extraordinária como um todo. É com essa, eu preciso ser uma pessoa extraordinária e talvez o peso e o custo que vem por trás dessa vida extraordinária e desse ser extraordinário. E não só, sei lá, o sacrifício que a gente tem que fazer para atingir certos objetivos no dia a dia, sabe? Ou coisas mais pontuais. Tá fazendo sentido tudo isso? Porque eu tô achando que tá tudo muito abstrato. E talvez eu tô achando que esse episódio vai ser um episódio mais abstrato. Eu tentei, na medida do possível, deixar ele mais claro, mas eu acho que ele tá muito surto da minha cabeça mesmo. Mas seguiremos em frente. Espero que me conta nos comentários, por favor, se tá fazendo sentido ou se tá talvez abstrato demais, eu preciso trazer mais pra vida real. Seguindo em frente, vamos supor que tá, Mica, escutei tudo isso que você falou, ok, entendi que realmente eu acho que essa nossa obsessão com ser excepcional, com ser algo grandioso, tem as suas questões, mas eu continuo com um profundo medo de chegar no fim da vida e não ter sido ninguém. Porque eu acho que, lembra do que eu falei no começo do episódio? De que eu acho que muito do nosso medo de ser medíocre, do nosso medo de sentir que a gente não fez nada da vida, entre muitas aspas, de que a gente não foi ninguém. E eu acho que, novamente, o que significa ser alguém na vida? Eu acho que muito desse nosso medo de não ser ninguém vem desse medo de arrepender, esse medo de chegar no nosso leito de morte e se arrepender de não ter feito nada com a nossa vida, de não ter sido alguém extraordinário, alguém que viveu o seu potencial. E aí aqui, pra gente talvez apaziguar um pouco esse medo, pra gente talvez lidar um pouco melhor com esse medo, pra gente conseguir separar o que é, de fato, eu tenho um sonho muito grande que eu quero atingir e o que é, eu estou fazendo essas coisas simplesmente porque eu tenho medo de ser medíocre. Eu preciso ser uma pessoa excepcional por ser uma pessoa excepcional. E não porque, tipo, eu quero ser eu quero tocar muito jazz. Vamos pegar no exemplo do Joe. Eu sinto que eu preciso ser um grande pianista simplesmente porque eu preciso ser grande, não porque eu preciso ser um pianista. Porque eu acho que é muito diferente a gente querer sonhar em ser grande versus a gente querer sonhar em fazer a coisa que a gente quer fazer. O medo da mediocridade e essa nossa obsessão em querer chegar em algum lugar não deixa a gente ver a diferença se a gente tá fazendo a coisa pela coisa em si ou pelo que a gente quer tirar da coisa, pelos louros, o reconhecimento da coisa. Voltei, repeti um pouco do que eu tinha falado antes, mas para contar que se o nosso medo é da gente se arrepender no fim da vida, é da gente chegar no fim da vida e achar que a gente não fez nada, ou de que a gente... Mica, muito bonito isso que você tá falando, muito lindo seu discurso, concordo em partes, mas eu ainda tenho um profundo medo de chegar no fim da vida e me arrepender por não ter atingido todo o meu potencial, e me arrepender por sentir que eu não vivi a vida que eu deveria viver, ou que eu vivi uma vida muito acomodada. Então eu acho que, por mais que esses sacrifícios e abrir mão da família e dos amigos seja difícil, eu acho que faz parte pra gente não chegar no fim do nosso leito de morte muito arrependidos com a vida que a gente viveu por ter vivido uma vida medíocre. Se você está pensando nisso nesse momento, se passou isso pela sua cabeça, ou se isso passa pela sua cabeça, eu queria trazer aqui
Acho que uma lista que a maior parte de vocês conhece, que é Top Arrependimentos das Pessoas no Leito de Morte, que é um livro que foi escrito por uma enfermeira que é especializada, que trabalhou por muitos anos em cuidados paliativos. E aí, ao longo dessa carreira dela, ela foi reunindo os maiores arrependimentos que as pessoas no leito de morte falavam para ela. Pra gente pensar se, de fato, ter vivido uma vida medíocre ou ter vivido uma vida que não foi excepcional é um grande arrependimento, um dos maiores arrependimentos, ou se é outra coisa. E eu acho que talvez vocês já sabem onde eu quero chegar. E aí, o primeiro arrependimento que ela fala é o seguinte: gostaria de ter vivido uma vida mais fiel a mim mesma e não o que os outros esperavam de mim. E talvez você escute isso e pense assim, tá vendo? O maior arrependimento é não ter vivido a vida excepcional que eu achava que era pra eu ter vivido. Eu entendo essa frase de um jeito diferente. Eu acho que essa frase não significa que o maior arrependimento é não ter sido fiel a si mesmo, não significa que é você, meu Deus do céu, sacrificar tudo e ser a pessoa com a vida mais grandiosa e ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que significa ir atrás dos seus sonhos, sim. Eu acho que um dos maiores arrependimentos das pessoas, traduzindo essa frase, é não ter ido atrás dos sonhos, mas eu acho que não é da forma que se imaginam, não é dessa forma que tá na nossa cabeça, que é largar tudo e se concentrar única e exclusivamente para realizar esse grande sonho e se tornar o maior, novamente, pianista de jazz do mundo, por exemplo. Eu acho que muitas vezes a vida que é mais fiel a gente mesmo, a vida que a gente quer e não a vida que os outros esperam, pode ser uma vida que, quando a gente olha de fora, pode parecer uma vida bastante medíocre. Medíocre no sentido de mediana, uma vida que não tem uma grandiosidade. Às vezes, a vida que a gente quer viver, a vida que é mais fiel a quem a gente quer ser, a quem a gente é largar tudo e ir pro interior do Acre e plantar tomate. Às vezes é isso. Às vezes é largar tudo e, ir vender sua arte na praia. Ou às vezes é só viver uma vida rodeada das pessoas que você ama e cultivar as relações que você ama. Eu acho que ser fiel a você mesmo não significa você largar tudo e só se concentrar nesse sonho. Porque eu acho que é aí que tá o problema. O problema da gente ficar tão preso nessa dualidade entre que só existem duas opções pra nossa vida. É a gente ser excepcional ou a gente ser medíocre. Não existe um meio do caminho, não existe uma outra opção. E medíocre é que eu tô falando no sentido negativo. É tipo, ou eu sou incrível, ou eu sou um lixo, uma bosta, um cocô. É que a gente não consegue ver a nuance que é o que vai de fato permitir a gente tirar os nossos sonhos do papel. A realização da maior parte dos nossos sonhos tá na nuance entre o que é excepcional, entre o ápice da realização do nosso sonho e a não realização do nosso sonho. Hoje eu tô falando difícil pra caralho, bora! Vamos tentar explicar. Quando a gente se coloca na nossa cabeça que a nossa única opção pra tocar é ser um pianista de jazz muito famoso, é ser a maior cozinheira de todos os tempos, a gente não para pra pensar como a gente realiza o nosso sonho na mediocridade da vida, tipo, no cotidiano, no dia a dia. A gente tá tão preocupado em se o meu sonho é ser a maior cantora de todos os tempos, eu tô muito preocupada em ser a maior cantora de todos os tempos. E eu não me pergunto como eu posso cantar mais. O problema da gente ficar tão envolvido nessa dualidade de ou eu sou incrível ou eu sou uma bosta, é que a gente não para pra pensar como que a gente vai colocar esse sonho na nossa rotina medíocre. E acho que entra aí uma grande questão associada ao perfeccionismo. Porque se a gente parar pra ver essa narrativa da excepcionalidade de que realizar o meu sonho de tocar piano significa a única opção é ser um grande pianista, o que tá por trás é um grande perfeccionismo. É um perfeccionismo de que só tem essa opção de ser incrível ou nada. Ou eu sou incrível ou eu não sou nada. E se você é perfeccionista como eu, se você está familiarizado com o perfeccionismo, você entende que o perfeccionismo é a coisa que mais impede a gente de fazer qualquer porra nessa vida. Se tem uma coisa que não é o comodismo, porque a gente tem um ódio ao comodismo, tem um ódio à zona de conforto. Eu acho que, no fundo, o que deixa a gente de fato acomodado, o que deixa a gente de fato sem fazer as coisas que a gente quer fazer, é essa ideia de excepcionalidade e esse perfeccionismo que vem junto com essa ideia de que a gente precisa ser extraordinário. Porque é isso que impede a gente de olhar para o que a gente está fazendo hoje e falar assim, eu quero ser um chefe de cozinha renomado ou eu quero cozinhar? Ah, se eu quero cozinhar como é que eu consigo cozinhar hoje, agora, nesse instante? Como é que eu consigo cozinhar mais? E além disso, vale dizer que o segundo maior arrependimento é o que eu queria chegar, o mais importante que eu queria dizer. O segundo maior arrependimento das pessoas no leito de morte é
eu queria não ter trabalhado tanto. E eu acho que o terceiro arrependimento é, eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. Então, tá vendo que quando a gente olha para esses maiores arrependimentos da vida das pessoas, isso vai meio contra a narrativa, por exemplo, que o Kobe Bryant, que essa galera excepcional fala, que para você realizar algo de grandioso, você precisa sacrificar as suas relações. E de fato, eu acho que para você realizar algo de grandioso, você precisa sacrificar muita coisa, você vai precisar sacrificar as suas relações. Mas eu acho que isso vai isso meio que contrasta, ou meio que bate com essa ideia de que se a gente não fazer tudo o que a gente pode para ser excepcional, a gente vai terminar arrependido. Eu acho que se a gente fizer tudo que a gente pode para ser excepcional e abrir mão de todas as nossas relações e trabalhar que nem um filho da puta, eu acho que é muito mais possível que a gente chegue no nosso leito de morte profundamente arrependido com a vida que a gente viveu. E eu acho que talvez vai de caso a caso, porque talvez tenha muitas pessoas que não se arrependam. Eu acho que é uma coisa muito individual, mas quando eu penso na vida que eu quero viver, acho que eu tenho muito mais medo de chegar no fim da vida me arrependendo de não ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo do que gastando todo o meu tempo trabalhando o máximo possível para um único objetivo e tentando chegar a atingir esse um único objetivo. Eu prefiro passar muito mais tempo com as pessoas que eu amo e construir uma vida recheada de amor e recheada das pessoas que eu amo do que essa uma vida que tem esse único objetivo. Até porque fica aqui a pergunta que é, quem que julga o que é ser medíocre e o que não é ser medíocre? Tudo bem que eu acho que tem uma concepção de que, ser medíocre é ser uma pessoa acomodada, ou é ser uma pessoa que não... Porque eu acho que é uma coisa diferente você ser acomodado ou você sentir que você não realizou nada de grandioso. Mas aqui fica a pergunta de o que é grandioso de fato? Porque eu acho que é muito complicado a gente falar que só quem tem destaque está fazendo algo de fato grandioso. É meio que a gente falar assim, realmente, tipo, quem sou eu para dizer que você cuidar da fome de 500 crianças na África é muito mais grandioso do que você dedicar toda a sua vida ao cuidado de um pai que tem Alzheimer? Por que um é mais grandioso que o outro? Por que um, só porque tem mais impacto? Só porque atinge mais pessoas? Mas por que cuidar de várias vidas é muito mais grandioso do que se dedicar plena e inteiramente a uma vida? Não sei se isso faz sentido, mas é uma brisa que eu tenho de quem somos nós, quem é a gente para decidir o que de fato é grandioso. Porque eu acho que, sei lá, uma vida dedicada ao cuidado de uma pessoa é uma vida profundamente grandiosa. Porque, sei lá, quando você para pra ver essa galera que se diz grandiosa, essa galera que a gente entende como grandiosa, que o capitalismo entende como pessoas excepcionais, minha opinião, eu não acho você ter dado a empresa e a fortuna do seu pai e a partir daí ter construído seu império algo muito excepcional. Sinceramente, quando a gente vai ver, a maior parte das pessoas, o que aconteceu? O que foi a grande coisa que a pessoa fez? Nasceu em berço de ouro privilegiado, herdou a empresa do pai, e aí pegou a empresa do pai e deixou um negócio muito maior, e aí a gente considera essa é a pessoa excepcional, porque construiu, herdou a empresa do pai. Quando eu penso em quem é realmente excepcional, para mim, são as 11 milhões de mães brasileiras que são chefes de família, que têm que dar conta dos filhos, trabalhando 1, 2, 3 empregos com R$ 2.300 em média. A média salarial das mães solos são R$ 2.300. E é isso, pegando 3 horas de condução, trabalhando fio a fio e cuidando dos filhos. Pra mim, isso é uma excepcional. Excepcional não é o Steve Jobs. Pra mim, a mãe brasileira, uma mulher brasileira, é excepcional. E eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu aprendi observando e crescendo com o meu pai e a minha avó como referências, e foi o que fez eu querer gravar esse episódio, é que o que eu aprendi, estando de fato convivendo com eles, é que eles nunca, nem minha avó, nem meu pai, se tornaram excepcionais indo atrás de ser excepcionais. Meu pai não começou a carreira dele querendo, tipo, nossa, eu vou querer ser o maior cineasta do mundo. Ou minha avó também nunca passou pela cabeça dela de que ela era uma professora de inglês, nunca passou pela cabeça dela de que ela poderia, sabe, trabalhar na ONU e fazer as coisas grandiosas que ela fez e salvar a vida de pessoas durante a ditadura. O que eles fizeram foi simplesmente fazer o que eu chamo de, é que em inglês tem o termo the next best thing, que a tradução é meio ruim em português, muito gringa ela, mas a tradução em português, malemar, é a próxima melhor coisa. E o que eu percebi em como eles foram chegando no lugar que eles chegaram, novamente, nem meu pai nem minha avó estavam pensando no lugar que eles queriam chegar. Eles estavam simplesmente fazendo a próxima melhor coisa. Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer agora, nesse momento, com as condições que eu tenho? Que no caso da minha avó ela pensou assim, e quando ela fala assim, eu nem pensei.
Eu simplesmente olhei para as condições que eu tinha, para o que eu estava fazendo, e eu falei, fui lá fazer. Nunca passou pela minha cabeça que eu queria chegar em algum lugar. Eu simplesmente percebi que eu tenho um passaporte diplomático, tenho um carro e tem pessoas que precisam da minha ajuda, pois então vou ajudar essas pessoas. E ela foi indo, foi indo, foi indo e chegou no lugar que ela chegou. Mas ela nunca começou a jornada dela pensando onde ela queria chegar. Ela simplesmente foi pensando o que eu posso fazer agora que vai fazer o melhor bem. O meu pai também, eu acho que uma coisa muito bonita que ele fez, durante muitos anos, ele trabalhou com publicidade. Eu acho que é isso, ele conseguiu pagar as contas, porque é isso, dinheiro, cinema no Brasil não é a coisa... Atualmente tá muito bem, mas não é a coisa que mais dá dinheiro, assim. Mas por muito tempo ele pagava as contas e pagou a educação dos meus irmãos e tal, porque eu não era nascida nessa época, trabalhando com publicidade. Publicidade dá um bom dinheiro. E aí o que ele fazia? Ele falava que ele era uma prostituta. Péssimo termo, mas enfim, é o termo dele. Ele falava que ele era uma prostituta porque ele trabalhava fazendo propaganda, sei lá, pra Coca-Cola, pra Ford, pras empresas que ele não gostava. E com esse dinheiro, com o dinheiro que sobrava, ele conseguia financiar pequenas produções. Ele tinha uma produtora de vídeos e aí ele financiava filmes que falavam sobre a ditadura, filmes que faziam denúncias, filmes que falavam sobre desigualdade social. E aí, a partir disso, a partir desse olhar que ele foi desenvolvendo sobre a desigualdade, foi que eu acho que levou ele a escolher trabalhar com Cidade de Deus. E Cidade de Deus realmente foi uma coisa de um roteiro que apareceu e o Fernando falou assim, poxa, vamos fazer isso daqui. E ele falou assim, tá bom, pode ser. Ele nunca parou pra tipo, nossa, não, isso daqui vai ser a coisa que vai me levar aonde eu preciso chegar. Ele simplesmente queria fazer filmes que tratassem sobre a desigualdade. Ele não estava pensando em ser uma pessoa grandiosa. Ele simplesmente queria fazer o que dava pra fazer naquele momento pra lidar e para mostrar a desigualdade do Brasil. E eu acho que é muito bonito, eu acho que é muito... Eu tenho um puta privilégio, sou uma pessoa muito privilegiada de poder ver o funcionamento de pessoas excepcionais de perto, porque eu acho que isso mostra como que a gente pode, de fato, ter um impacto excepcional no mundo. Que não é pensando em, nossa, eu preciso ser essa uma coisa. É qual que é a melhor coisa que eu posso fazer com o tempo que eu tenho nesse momento. E não é, tipo, com a minha vida inteira. É qual que é a próxima melhor coisa que eu posso fazer. Por isso que eu falei que eu acho que o medo da mediocridade... ele é o pior medo que a gente pode ter, porque eu acho que ele paralisa mais do que ele ajuda. Porque ao a gente ficar muito assustado com ser mediano, com ser mais ou menos, com fazer as coisas mais ou menos, a gente não olha pro pequeno. A gente tá tão preocupado com o grande, com essa coisa grandiosa que a gente sente que a gente precisa fazer, que a gente fica meio paralisado com o medo de ser medíocre. Então a gente não faz nada. Então é isso, a gente não cozinha, a gente não toca música porque a gente quer ser tão grande pianista que a gente não toca música hoje no pianinho que a gente tem em casa. E eu acho que isso é muito traduzido em como a gente pode ter um grande impacto no mundo. Eu acho que a gente vai ter um grande impacto no mundo não pensando em solucionar a fome na África. O que significa isso? Eu acho que quando a gente olha para o grande, a gente se paralisa. Aquela coisa de se eu penso só no excepcional, de eu preciso ser a pessoa que vai resolver a fome no mundo. A gente não para olhar, a gente tá tão preocupado em falar assim, não, eu preciso ser a pessoa que resolve a fome no mundo, que a gente não para olhar que no caminho do trabalho que a gente faz todos os dias, provavelmente tem 1 ou 2 moradores de rua, pessoas em situação de rua, perdão, que realmente precisam de comida hoje, agora, nesse instante, e que a gente poderia simplesmente tirar 1 minuto do nosso tempo, fazer uma marmita e levar para aquela pessoa. A gente tá tão preocupado em ter o máximo de impacto que acho que a gente acaba não tendo impacto nenhum. E isso é uma coisa que eu acho que me perseguiu por muito tempo e que hoje eu tô tentando, e eu acho que assim, eu tô com medo de esse episódio ter soado muito militante, muito eu tô resolvida, mas assim, eu tô longe de estar resolvida. Esse episódio é muito delicado porque eu acho que é uma dos temas que eu mais luto ainda hoje, esse medo, e eu tenho muito medo, acho que de perceber, de chegar no fim da vida e talvez perceber que tudo isso que eu concluí, na verdade, estava tudo errado e que, na verdade, a questão mesmo é que, na verdade, eu fui medíocre e eu deveria ter me esforçado mais para não ser medíocre. Mas, não sei, eu acho que pensar desse jeito, talvez pensar em qual que é o menor impacto que eu posso ter hoje para ter mais impacto no futuro, ou melhor, qual que é a menorzinha coisa que eu posso fazer hoje para melhorar um pouco o mundo, e não pensar em como que eu posso mudar o mundo, mas como eu posso melhorar um pouquinho o mundo à minha volta, eu acho que, sei lá, tem me feito fazer coisas muito mais legais. E tem feito a minha vida ter muito mais sentido. Não sei. Veremos cenas dos próximos capítulos. Cenas da Micaela de 80 anos que vai chegar no leite de morte dela e vai poder falar se eu fiz as escolhas certas ou se eu fiz uma grande cagada e me arrependerei. E sei lá, quando eu penso
na pessoa que eu quero ser, ou como eu quero chegar no meu leito de morte, o que eu acho, que eu acredito que eu quero ser, é que eu não quero ser excepcional, não quero ter tido, sei lá, necessariamente uma carreira excepcional. Por mais que eu tenha grandes sonhos, eu acho que quando eu chegar no meu leito de morte, quando eu tiver lá meus, sei lá, 130 anos, eu quero ter sido uma pessoa excepcional, mas no sentido de excepcionalmente boa, excepcionalmente generosa, excepcionalmente gentil. Eu acho que é essa pessoa que eu quero me tornar, é essa pessoa que eu almejo ser. Resumindo, o que eu acho que eu aprendi observando pessoas excepcionais na minha vida? É que eu acho que a gente pode sim sonhar alto, mas a gente tem que realizar baixo. Faz sentido isso que eu tô falando? Não sei. Mas quando eu penso em como que a gente usa a nossa mediocridade ao nosso favor, é a gente sim sonhar altíssimo, vamos sonhar alto, mas realizar baixo, sabe? Fazer agora, fazer hoje, fazer agora, fazer a próxima melhor coisa. Plantar uma sementinha, não se preocupar tanto com a floresta, planta uma sementinha agora. Ai, meu Deus, final coach. Vamos terminar esse episódio com o final mais coach possível. Mas vamos terminar mesmo. Vai ficar coach mesmo, paciência. É isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que tenha feito algum sentido. Eu sinto que esse episódio, eu quis tentar fazer ele mais curto. Falhei, provavelmente. Mas eu não sei se ele ficou muito truncado ou talvez muito difícil de entender. Eu acho que esse é um tema que é tão extenso e que é tão próximo do meu coração, tão sensível pra mim, que eu acho que eu conseguiria falar por horas e horas e horas e horas. Então, vocês podem até me contar se vocês querem uma parte 2. E se vocês querem que eu faça, sei lá, uma linha do tempo histórica, que eu fale um pouco das origens da nossa obsessão com mediocridade, posso tentar fazer isso. Mas, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter escutado esse episódio inteiro. Você é dona do meu coraçãozinho inteiro, meu coração inteiro seu. Obrigado, já te amo, nem te conheço, mas já te amo. E temos microaventura? Não temos microaventura. E se você chegou até aqui, comenta com um emoji de música. Comenta com um emoji de música, com saxofone, com piano, qualquer nota musical, só pra em referência ao Soul, ao filme do Soul. E assistam Soul se vocês não assistiram, da Pixar, que é maravilhoso, pra gente continuar esse papo. E é isso, eu vejo vocês na semana que vem pra mais um surto caótico da minha cabeça. Beijinhos e tchau!